Bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio da visão diária da Duop. Hoje vamos direto ao assunto. Basicamente, a gente teve um Twitter, né, do Trump, um blefe do Trump, um recuo estratégico, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e alguns desdobramentos aí dessa alta do petróleo e como que isso pode impactar aqui no Brasil também. Então, o Trump basicamente anunciou por 5 dias que vai suspender os ataques americanos a qualquer instalação de energia. No final de semana ele tinha ido na linha contrária, tinha dado 48 horas para o Irã abrir o estreito, senão de fato ele ia começar a atacar instalações críticas ali para o Irã na parte de energia. E aí, menos 24 horas depois, ele volta, diz que está em negociação e vai, por conta dessas negociações, nos próximos 5 dias vai ter uma interrupção, digamos, parcial de alguns ataques americanos. E aí o mercado todo teve alguns desdobramentos grandes na manhã de hoje. Basicamente o petróleo está recuando ali, já caiu 10%, agora no momento está caindo próximo a 8%, voltando ali o Brent nos níveis de $100. Tem um detalhe que chama a atenção, né, porque o Irã negou essa negociação, mas a gente sabe, a gente bateu na tecla aqui, né, recentemente, que no fundo é sempre um roteiro ali, um storytelling que cada um decide abordar, mas eu acho que o ponto principal aqui é que, de uma certa forma, sempre quando o tom é menos bélico, aparentemente mostra que o conflito está com mais probabilidade de durar menos, que é algo que a gente vem batendo na tecla aqui, que é uma crença nossa, né, de que esse conflito, a priori, com todos os incentivos do Trump, a gente bateu nessa tecla semana passada, era um conflito com muito mais cara para 2 meses do que para 2 anos. Até porque esse é um conflito que ele tem desdobramento econômico que afeta possíveis reeleições, afeta a questão econômica, então não é um conflito que agrada a população como um todo, como outros conflitos que o Trump se meteu aí ao longo dos últimos 6 meses. Para quem não acompanhou os últimos episódios, basicamente a gente tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que é uma eleição muito importante para a maioria no Congresso, então, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e aparentemente as parciais de pesquisa não estão boas para o Trump. Essa eleição no final do ano, mas de fato quanto mais o conflito vai durando, mais chance tem de reverberar alguma coisa por lá. Até porque o mercado começou a precificar uma possível alta de juros pelo Fed já esse ano, então isso são coisas que afetam a economia e deixam essa eleição cada vez com um cenário pior para o Trump. Então ele tem um viés pessoal ali de tentar acabar esse conflito o mais rápido possível para o petróleo voltar para níveis normais, para não ter essa alta de juros e para não afetar as eleições dele no segundo semestre. Isso que o Teixeira trouxe é super novo, foi basicamente na semana passada, após a reunião do Fed, o mercado que vinha até então ainda precificava uma queda de juros por lá esse ano, o mercado foi abandonando essa queda e começou a flertar com uma possibilidade de alta. É muito comum, basicamente nos jornais econômicos americanos, já vem diariamente aparecendo colunas de economistas comentando de uma possível recessão nos Estados Unidos, ou seja, todo esse pano de fundo ele vai diariamente botando um pouco mais de pressão nesse conflito e o que a gente tem batido na tecla aqui, tudo indica que essa pressão acaba de alguma forma surtindo efeito ou vai surtir efeito no Trump. Então a gente vamos acompanhando digamos assim, esse Twitter de hoje, né, essa notícia de hoje, ela vai um pouco nessa direção, que aparentemente tem uma pressão já chegando e essa narrativa do Trump pode sair desse tom bélico para algo mais construtivo de final de conflito. Vamos para finalizar aqui, eu acho que um efeito desse conflito já vem sendo noticiário aqui. E é um efeito que tem desdobramento não só na economia, como tem desdobramento também em algo que a gente estava muito de olho há alguns meses atrás aqui no Brasil, que é a eleição de outubro, né? Então, a gente sabe que uma inflação no mercado, uma inflação
principalmente na parte de alimento, ela afeta muito em quem que a população vai votar. Então, se a gente tiver uma inflação na parte de alimento, se a gente tiver uma inflação causada pela alta do preço do petróleo e por essa notícia que a gente vai falar agora, isso tende a afetar bastante como que a gente vê o desdobramento da eleição ali em outubro, se essa inflação aí se perpetuar até outubro. Eu sou um defensor da tese que a eleição no Brasil nos últimos anos e popularidade de presidente nos últimos anos tem uma correlação com a inflação muito maior do que a maioria dos analistas políticos acham. Todos acham que tem correlação, todos sabem da importância, mas eu acho que ela é muito maior. Um exemplo que eu costumo dar aqui é nesse governo Lula, né? O governo Lula, cerca de 1 ano e pouco atrás, começou a ter a sua perda de popularidade em decorrência claramente de uma inflação pior, né? Aí puxaram muito aquele slogan da campanha dele da picanha, a picanha tinha subido muito, etc, etc. E muito analista político foram feitas algumas análises na linha assim, porque o Lula perdeu a forma de se comunicar, foram criando várias narrativas que às vezes é simplificado por uma e às vezes só foi um dado. Se a inflação de alimentos sobe, o presidente ele perde um pouco de popularidade. Tanto é que, cerca de 1 ano depois, a popularidade dele foi melhorando, justamente com uma inflação um pouco melhor. Então ele não aprendeu a se comunicar, né, em 6 meses, né? Voltou a se comunicar bem. Né? Então, eu acho que é um pouco isso que o Teixeira falou. Essa inflação ela pode, de fato, mudar o jogo da eleição. Apesar de que a gente por aqui ainda continua achando que esse conflito vai acabar terminando no prazo de, menos de mais 1 mês, 2 meses talvez, mas assim, a gente acha que provavelmente não vai chegar a ser um vizinho das eleições. E qual que é a notícia que a gente está falando? A notícia é o impacto dessa guerra nos preços do agro aqui no Brasil, né? Então acho que o diesel ele encarece, mas acho que tem uma outra coisa também que a gente tem que prestar atenção, que é preço de fertilizante. A gente já teve esse impacto de preço de fertilizante lá atrás, em 2021, quando a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia. E o que a gente vê agora é um outro potencial de desdobramento de encarecimento de preço de fertilizante. E o fertilizante para o agro, a alta essa guerra, além de contaminar o preço do petróleo, que impacta toda a cadeia do agro, ele também impacta o preço dos fertilizantes, e isso tende a encarecer o preço dos alimentos, que gera um problema potencial também para o governo, para a eleição para frente. Então, a gente vê que essa guerra ela tem desdobramentos e ela vai entrando permeando a economia de maneiras diferentes. Não é só no preço do diesel. É o preço do diesel, é o preço do maquinário, é o preço do fertilizante. Então, é uma guerra que atrapalha bem a economia e atrapalha bem a popularidade dos governantes que estão. Então, quem tem uma eleição aí próxima, acaba que torce para essa guerra acabar logo, para não ter esse impacto relevante. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala, né, que tanto o petróleo quanto o câmbio, eles acabam se entranhando por dentro da economia de várias formas. O Gustavo estava trazendo aqui a parte do agro. O diesel, ele está na logística de distribuição dos alimentos, e outras logísticas de distribuição de outros produtos, mas também está na colheita. Então, na colheita tem um maquinário que usa o diesel para fazer justamente a colheita. Mas aí o Gustavo trouxe o problema dos fertilizantes. O fertilizante parece, né, que tem um insumo importante, que é a amônia, que ela usa basicamente um gás natural que nos últimos dias, depois de um ataque numa planta no Catar, que é uma das maiores plantas do mundo, basicamente esse insumo, né, que é usado na produção do fertilizante, regional, na produção do insumo da amônia, ele causou um aumento por todo o mundo. Então vocês vão vendo que a gente vai tendo vários desdobramentos ali e essa cadeia de produção acaba sendo afetada. A gente ainda não tem um problema
que ele no geral é o pior de todos, que é um problema quando de fato chega na oferta, ou seja, acaba o produto, né? Então acaba o fertilizante ou começa a ter problema para importação do próprio diesel. Então ainda não tem esse problema. Hoje o problema é mais concentrado no aumento de preço, mas dependendo dos desdobramentos, eu acho que é por isso que o mundo anda tão nervoso e é por isso que a guerra tem feito os ativos pelo mundo inteiro oscilarem tanto. Elas podem, no final da linha, acabar tendo e gerando um problema de oferta. E aí, obviamente, o preço piora muito mais e aí se começa a ter outros problemas. Vai ser um papo para uma próxima vez. Eu acho que aqui o importante muita gente tem se perguntado assim, por que minha carteira tem rendido tão mal nessas últimas semanas, nesses últimos meses. É importante a gente entender que a curva de juros no Brasil, ela saiu de uma precificação de 13% daqui até 2028, 2031, para 14%. Então, essa alta a gente chama aqui de 100 basis points, né, ou de 1%, né, saiu de 13% para 14%, ela impacta as carteiras negativamente quando você tem uma posição pré-fixada ou com juros real, ou seja, inflação mais juros real, ou quando você tem alguns ativos que têm muita correlação com a curva de juros, como fundos imobiliários, ações, até se você for considerar títulos de crédito privado que são marcados a mercado, eles também têm impacto negativo. Então, muita gente tem se perguntado por que essa precificação, por que essa guerra, por que minha carteira tem ido mal nesses últimos meses, né, ou semanas, na verdade. As carteiras têm performado muito mal por causa dessa abertura de juros longo, médio e até curto aqui no Brasil e no mundo. Acho que a gente tenta trazer aqui... Se fosse fazer uma correlação, fazendo as setinhas, né? A gente teve um problema, o conflito gerou um problema no preço do petróleo, o preço do petróleo tudo indica que vai gerar um problema inflacionário e já está afetando a expectativa de inflação. Como afetou a expectativa de inflação, as curvas de juros Os bancos centrais devem potencialmente subir juros ou não cair juros como era esperado anteriormente aqui no Brasil, por exemplo. E aí, obviamente, os preços dos ativos sentem todas essas mudanças. Os juros sobem, os juros para cima, os ativos caem e você tem um impacto negativo na maioria das carteiras, porque a maioria das carteiras que não tem CDI, elas têm algum ativo que potencialmente sofre com essa alta de juros. Então, simplificando, ou você está pós-fixado, e aí você não sofre essa alta ou essa queda de juros, ou você está pré-fixado ou em ativos de juros reais que sofrem essa oscilação. Então, pelo mesmo motivo que as carteiras estavam indo bem, com essa expectativa de queda de juros de Brasil e etc., nesse momento as carteiras vão mal com essa alta de juros. É isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Um excelente dia aí para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau.